Neste vídeo, iremos tratar das estratégias inventadas, né? Ainda estamos discutindo o capítulo 13. E neste último vídeo do capítulo 13, nós vamos falar sobre os algoritmos tradicionais da multiplicação e da divisão. Então, com relação ao algoritmo tradicional da multiplicação, o que é importante a gente saber? Primeiro, segundo o autor, ele o considera o mais difícil dos quatro algoritmos. Se os alunos não tiverem muitas oportunidades para explorar suas próprias estratégias, é nesse sentido. O algoritmo, ele pode ter significativamente desenvolvido usando o método da adição repetitiva, então ele pode usar o método de somando e somando as parcelas até chegar no resultado, ou ele também pode usar o conceito de área, que é também um bom conceito que ele pode ser utilizado. Para multiplicadores de algarismos, de um algarismo, a diferença vai ser pouca. Então, quando eu for avançar para multiplicadores para dois algarismos, eu vejo que o modelo da área ele vai ser muito vantajoso. Então, provavelmente, né, a gente deve nos lembrar a necessidade de uma atenção mais dirigida quando a gente vai desenvolver uma estratégia inventada. Lembrando, mais uma vez, que as estratégias inventadas do campo aditivo contribuem muito mais para a multiplicação do que para o próprio campo aditivo. Então, o primeiro exemplo que ele vai citar aí é o exemplo da figura 13.20, que se trata de uma multiplicação do número 47 vezes 6 a partir do modelo retangular proposto pelo autor aí. Então, a multiplicação de 47 vezes 6. Qual o significado que ele traz, então, aqui, a partir desse modelo aqui? Ele vai pegar aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades. Então, ele está colocando a setinha aqui, ó. Essas 6 unidades aqui, elas vão multiplicar por 1, 2, 3, 4 dezenas, vezes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unidades. Porque ele decompôs esse 47 em 40 mais 7. Então, o que ele vai fazer? Ele vai multiplicar 6 vezes os 40, as 4 dezenas. Aí 6 vezes 4 dezenas vai dar 240. Ou 24 dezenas, que é a mesma coisa. E depois vai fazer 6 vezes 7 unidades, que vai dar 42 unidades. Então, 24 dezenas, que é o mesmo que 240, mais 42 unidades, vai dar um total de 282, que é o resultado de 47 vezes 6. Então, esse seria o modelo retangular. O que o autor, então, está nos chamando a atenção aqui? Para nós não trabalharmos com algarismos independentes. Quando eu trabalho com algarismo independente? Quando eu faço a operação 47 vezes 6, usando o algoritmo tradicional, e nesse processo eu vou precisar usar a estratégia de transporte. Então, ou seja, 7 vezes 6, eu estou trabalhando com 7 e 6 individualmente. Daria 42. No algoritmo tradicional, eu tenho que transportar essas 4 dezenas para a área da dezena. Aí eu vou fazer 6 vezes 4, que vai dar 24 dezenas, mais 4. Então, dá 28. Então, esse transporte aqui que está sendo evitado. Então, ele sugere que ou a gente trabalha na forma retangular,
para não trabalhar ele individualmente, porque aí não tem significado de unidade, dezena e centena. Conceitualmente, a criança não vai criar nenhum significado. Então, o que ele propõe? Uma estratégia seria eu trabalhar 6 vezes 7 unidades, daria 42 unidades. Ótimo. Agora, esse 4 aqui está na casa dezena. Então, é mesmo que 4 dezenas ou 40. Então, eu faço 6 vezes 40 ou 6 vezes 4 dezenas, que vai dar 240. Aí, aqui sim, eu consigo criar um significado. E evitei o transporte. Então, vai dar 282. Então, prosseguindo aqui, o que nós temos? A mesma estrutura que eu acabei de explicar para vocês, que é evitar de trabalhar os números individuais e evitar usar os termos que geram transporte. Então, vai 1, eleva 1, nesse sentido. Então, o que ele fez aqui? Olha, 84 vezes 6. Então, ele está trabalhando conceitualmente com 8 dezenas, que equivale a 80 unidades, mais 6 unidades. Então, o que ele faz? 6 vezes 6 unidades vão dar 36 unidades. Depois, 6 vezes 8 dezenas, ou seja, 80, que vai dar 480. Tudo em unidades. Então, somando, eu vou ter um total de 504. E eu vou evitar o famoso 84 vezes 6. Estou falando ao princípio, viu, gente? O autor fala que é no início, até as crianças entenderem o algoritmo, tá? Isso quer dizer que eu não posso trabalhar isso aqui, não. Mas primeiro, eu tenho que introduzir apresentando de maneira conceitual. Então, 6 vezes 4, 24, que é o que nós fazemos. Aí nós transportamos 2 para cá, que é que chama de elevado. Aí 6 vezes 8 vai dar 48, mais 2, 50. Aqui trabalhando com números independentes, aqui trabalhando com as ordens. Prosseguindo. O que nós temos? E os multiplicadores agora de 2 algarismos? Um bom modelo para trabalhar os multiplicadores com 2 dígitos seria o modelo da área, tal como eu apresentei para vocês anteriormente. E segundo o autor, a progressão para trabalhar com 2 ou mais 3 ou 4 multiplicadores, ela é relativamente direta, ou seja, ela é automática. Se a criança compreendeu a multiplicação de 6 vezes 86, é natural, depois que ela compreendeu o conceito, fazer a multiplicação, por exemplo, de 16 vezes 86. Tá? E os retângulos podem ser desenhados em papel quadriculado, cuidado que eles têm que ter uma proporcionalidade, né? Vão existir, então, 4 produtos parciais, tem que tomar cuidado com relação a isso, porque nesse caso aqui eu tenho unidade, dezena, então 4 multiplicações parciais. E eu tenho que ter essas 4 seções para os retângulos também. Vamos entender, então, o que seria isso. Vamos lá. Na figura 13.22, o que eu tenho? Um retângulo de 47 por 36, preenchido com peças de base 10. A linguagem da base 10 conecta os 4 produtos parciais ao formato da escrita tradicional. Observe a possibilidade de registrar os produtos em alguma ordem. Então, o que está querendo dizer aqui? Quando nós estamos multiplicando 47 vezes 36, conceitualmente, eu estou multiplicando 40, ou 4 dezenas, mais 7 unidades, vezes 30 dezenas, perdão, vezes 30, que são 3 dezenas, mais 6 unidades. E isso
Quer dizer que eu vou ter que multiplicar esse com esse e esse vezes esse. Ou seja, aparece 4 produtos. Então, vamos fazer isso nessa forma conceitual aqui. O que nós temos aqui de forma conceitual? Vai. Quarenta e sete vezes 36. Então, ele pede para apresentar isso no quadro que tem lá unidade de milhar, centena, dezena e unidade. Em alguns momentos, gente, eu preciso buscar o lápis, ele some aqui. Então, o que eu tenho aqui? Olha, eu vou separar aqui. E falta escrever a unidade lá. Então, eu tenho 47 vezes 36. Então, na prática, conceitualmente, o que nós teríamos? 6 unidades vezes 7 unidades. Então, tá aqui, olha. 1, 2, 3, 4. Acho que eu perdi aqui, olha. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, não botei 1. 7. Então, aqui tem 7. Vezes 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 7 quadradinhos vezes 6 quadradinhos vão dar um total de 42 quadradinhos. Então, quando eu faço 7 vezes 6, vai dar 42. Observe que o 2 da unidade ficou na unidade, o 4 da dezena ficou na dezena. Depois vou fazer esse 6 vezes 4. Mas como é 4 dezenas, então é como se fosse 6 vezes 40. Então, 6 vezes 40 dá 240. Ou 24 dezenas, quem fica na resposta dezena. Ou eu boto 0 para virar unidade. Devia ter feito maior, né? Enfim, agora eu estou multiplicando 30. Ou seja, 7 unidades vezes 30, ou 3 dezenas, vai dar 210. Ou 21 dezenas. Eu posso pôr 21 dezena ou 210 unidades. Agora, cuidado, porque esse vezes esse aqui, ó, é 40 vezes 30. Então, 40 unidades ou 4 dezenas vezes 30 unidades ou 3 dezenas vai dar 1.200. Então, conceitualmente, 1.200. Agora eu posso somar. Então, eu vou ter aqui, olha, 2, 9, 6 e 1. Então, eu multipliquei aqui, deu 42, deu aqui, apareceu, olha aqui. 240 vai ser 6 vezes 40, apareceu aqui nessa parte aqui. Depois eu tenho 30 vezes 40. Aqui, olha, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1.000, 1.100, 1.200. Então, 1.200 apareceu aqui, ó. E, por fim, nós temos aqui vale 7, então aqui vale 7 vezes 30. Aqui vai dar 210. Então, todos esses números, eles aparecem lá, tá? Nesse modelo aqui, que é o modelo conceitual da multiplicação. Prosseguindo. Algoritmo tradicional da divisão. O que eu tenho que pensar com relação ao algoritmo tradicional da divisão? Primeiro,
que a divisão, ela começa, tem que preocupar com isso, que ela começa da parte esquerda, geralmente, para a parte direita. Ou seja, da maior para o menor, que é o contrário dos outros algoritmos. Só registrar aqui para vocês verem aqui, olha. Quando eu faço uma multiplicação, 12 vezes 3, eu começo daqui, ó. Quando eu faço uma soma, nós começamos aqui. Quando eu faço uma divisão, nós começamos do maior, da maior ordem. Então, é o primeiro item que eu tenho que me preocupar. Segundo, o que é a base conceitual? Olha, a base conceitual, principalmente o algoritmo que está mais frequente nos livros didáticos, é o método da partição, ou compartilhamento. É o método que nós iremos explorar em detalhes, tá? Agora, outro algoritmo conhecido é baseado nas subtrações repetidas. Eu vou retirando, até eu não poder mais retirar. Ele também é um bom caminho para registrar a abordagem do fator desconhecido com os produtos parciais, tá? Da coluna direita. Nós vamos mostrar agora o exemplo que está aqui na página, no figura 13.25. Então, o método aqui, gente, é americano, então eles desenham um pouquinho diferente da gente, né? Então, o que significa essa divisão aqui? Eles estão fazendo a divisão de 672 por 5. Em vez de escrever do lado de cá, escreveu de cá. Mas é a divisão de 672 por 5, tá? Figura 13.25. O que eu tenho que pensar aí nessa divisão? Primeira possibilidade aqui. Ele pensou o seguinte, olha, eu vou tentando retirar aqui o máximo que der para saber quantos cabem lá dentro. Então, se eu estou dividindo por 5, eu posso dividir por 5 centenas. Quantas centenas eu posso colocar lá? Então, aqui dentro compreende 5 centenas. Então, cabe 100 vezes 5 aqui, ó. 100 quantidades de 5. 100. 100 quantidade de 5 dá 500. Então, ele subtraiu e sobrou 172. Aí ele pensou, olha, 100 cabe 20 vezes 5. Ou 20 grupos de 5. Então, cabem 20. 20 grupos de 5 dá 100. Então, ele tirou 100. Sobrou 72. Aí, o que ele pensou? Aqui cabe 10 grupos de 5. Porque 10 grupos de 5 dá 50. Então, retirou, sobrou 22. E, por fim, cabe 4 grupos de 5. Então, qual que é o total de grupos de 5 que eu usei? 100 mais 20 mais 10 mais 4. 134. E sobraram 2. Mas eu poderia também tirando quantidades menores. 20 grupos, 40 grupos, 40 grupos. De todo jeito vai dar o resultado, 134. Esse também, a gente pode dizer que é um método também por estimativas aí, que a gente está fazendo as retiradas aí. Então, vamos aqui. Então, com relação a essa figura 13.25, o que é importante, então, a gente ressaltar com relação a ela aí? A vantagem dela é a flexibilidade. À medida que eu vou retirando, conceitualmente, a criança vai entender que eu estou simplesmente atribuindo grupos de 5 até formar o número 672. Pelo processo de retirada. Ainda sobre o algoritmo tradicional para divisão. O que ainda é importante a gente ressaltar? Olha, divisores de um algarismo. Tipicamente,
O algoritmo de divisão, com o divisor de logaritmo, ele é introduzido na terceira série. Terceira série seria quarto ano. Tá, isso é muito bem feito, né? Ele não deve ter que ser reensinado, ou seja, ele deve fornecer a base para os divisores para 2 algarismos. Ou seja, a criança tem que entender, nessa faixa etária, essa divisão com um dígito só, que é isso aqui. Se isso for muito bem feito, ela vai automaticamente progredir para a divisão com 2 dígitos e assim sucessivamente, que é mais difícil. Os estudantes que estão nas séries depois desse quarto ano, que estão tendo dificuldades com o algoritmo da divisão, também podem se beneficiar com o desenvolvimento conceitual. Ou seja, se eles não entenderam lá no quinto ano, é melhor que eu volte aqui apresentando a parte conceitual para que eles possam entender e desenvolver. Porque caso contrário, ele vai ter essa dificuldade aí ao longo das próximas séries, tá? O que seria a gente trabalhar, então, com os modelos? Então, quando eu vou dividir 573 por 4, a grande pergunta que a gente faz o tempo todo é quantos 4 cabem em 5? Então, conceitualmente, isso não tem significado. 583. Se eu partir dessa ideia, olha, quantos 4 cabem em 5? Minha primeira pergunta. Isso não tem significado. É bem estranho para as crianças. E eu vou ignorar esse 83 aqui, o que eu faço com ele? Então, o problema ele vai só, né, amplificando. Então, a ideia aqui é eu trabalhar novamente, não com algarismos individuais. Quantos cabem em 5, quantos cabem em 8, quantos cabem em 3. Mas, sim, de maneira concreta. Então, se eu estou falando de 583, eu posso falar, olha, eu tenho 5 caixas com 100 balas, ou tenho 5 centenas. Depois, 8 dezenas e 4 unidades. Ou seja, eu estou distribuindo 500 mais 80 mais 4 para 4 grupos, 4 pessoas. Desta maneira, fica razoável, né, as crianças entenderem. Então, essa ideia de usar o contexto, no caso de empacotar doces, com 10, com 3 barras, compartilhar uniformemente entre 4 escolas, é uma ideia inteligível que as crianças conseguem compreender com mais facilidade. As caixas, até então, não mais a gente pode ser compartilhadas. Então, se eu tiver lá compartilhar 5 caixas e eu só consigo compartilhar 4, então é um bom momento para ela pensar o que ela vai fazer com uma caixa. Essa uma caixa, ela pode, em vez de pegar a caixa completa para dividir, ela pode fragmentar a caixa, ou seja, transformar essa uma centena em grupos de 10. Ou seja, 10, quando nós temos 10 dezenas, nós temos uma centena, que é 10 vezes 10. Então, ela pode pensar nessa ideia de compartilhar, pensando em fragmentar essa caixa que ela não pode dividir aí em relação a 4, tá? Então, quando ela vai desempacotar e transformar em outros grupos, então assim ela vai entender. Outra boa ideia que ele chama atenção é a questão do sistema monetário. Então, trabalhar com R$ 500, mais 10, mais notas de 100, notas de 10 e notas de 3. Então, você tem que dividir lá. Vamos lá. R$ 583. Ela tem 5 notas de R$ 100. Opa. Confia aqui, né? 5 notas de R$ 100. Ela tem 8 notas de R$ 10. E ela tem 3 moedas de R$ 1. Olha, se ela quer dividir esses 583 lá
para 4 pessoas, ela pode dar uma nota de 100 para cada, conceitualmente é mais relevante, e sobrou uma nota. Ela não vai cortar essa nota aqui em 4. Então, ela vai trocar a nota de 100 por nota de 10. Então, essa aqui é a ideia que o autor está trazendo para nós, para que nós possamos primeiro introduzir, para que a criança possa entender o que está acontecendo neste contexto, para depois, posteriormente, realmente trabalhar o algoritmo mais simplificado. Porque aí não precisa mais ficar perdendo tempo. O que chama atenção também é que a gente deve, né, desenvolver o registro escrito, tá? Então, eu tenho que preocupar também com essa questão aí. Tudo tem que ser desenhado, representado concretamente, para que ela mesma possa entender aquilo que ela está fazendo, desenvolvendo. No caso, é criança. Ou eu também posso estar desenvolvendo para ela aí. Então, vamos pensar aqui, olha. Faça uma pausa e reflita. Eu tenho que dividir 524 por 3. Aí eu busquei aqui um material dourado, sem preocupar, sem dizer quantos cabe ali. Então, eu tinha aqui, olha, eu podia ter pegado até notas também, notas de 100, não tinha problema. Então, o que nós temos aqui, olha? 100, 100, 100, 100 e 100. Então, nós temos 500. E 20 e 4. Eu tenho que distribuir para 3 pessoas. Então, eu peguei esse 100 aqui, mandei para cá. Esse 100 aqui, mandei para cá. Esse 100 aqui, mandei para cá. O que sobrou? 2 peças de 100. Eu não posso quebrar a peça, eu não posso rasgar a nota de 100 reais. Então, eu vou ter que trocar para reagrupar e distribuir. Então, reservei aqui, ó. Eu tenho 100 e 100. Esse aqui eu não distribuí ainda. Só que eu não consigo também dividir essas 20 peças que estão aqui, essas 2 peças com 10 cada. E desses 4 aqui, eu dei um para cada e sobrou esse um aqui, ó. Pronto. Então, qual a estratégia agora que eu preciso utilizar? Eu vou quebrar ou trocar por tirinhas. Olha. Aqui, então, eu vou ter 10 tirinhas. Ou 10 dezenas. E aqui também eu vou ter 10 dezenas. Ou 10 dessa aqui, gente, ó. 10 dezenas. Então, juntando essa peça mais essa peça e essas 2 tirinhas aqui, ó, eu vou ter 10 mais 2 aqui, ó. Então, eu vou ter 22 dezenas. Ah, acho que agora eu consigo distribuir as dezenas. Então, para me distribuir essas 22 dezenas, como que eu posso fazer aqui? Quanto que eu vou distribuir para cada uma? Então, olha, vai dar 7. Uma. Lembra que o registro é importante. O registro é a linguagem, que é o contexto. 2, 3. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá ficando lindo, né? 7. Aqui também, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, o que nós temos aqui nesse sentido? Eu distribuí 7 mais 7, 14, mais 7, 21. Então, ainda sobrou uma dezena. Eu não consigo quebrar ela, nem posso cortar a nota de 10. Mais uma unidade. Então, sobrou 10, transformando em moedinhas de R$1, mais 1. Então, sobrou 11. Agora, esses 11 cubinhos,
eu vou distribuir por 3. Então, cubinhos. Eu vou ter que, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Menos 9, vão restar ainda 2 cubinhos, então resto 2. Então, qual é o resultado dessa divisão? É 110, 20, 30, 40, 50, 60, 70 e 4 para cada e resto 2. Então, a linguagem é importante. Então, o que eu acabei de mostrar para vocês lá, está repetindo aqui, tá? Então, a linguagem desempenha um papel importante ao pensar conceitualmente sobre o algoritmo. A maioria dos adultos estão tão acostumados à linguagem de caber em quantos cabem, que é difícil abandoná-la. Para o problema 583 dividido por 4, que acabamos de desenvolver, aqui estão algumas sugestões. Primeiro, eu quero compartilhar 5 centenas, 8 dezenas e 3 unidades entre 4 conjuntos. Ótimo! Então, ele vai ter que pegar uma centena e transformar para compartilhar. Ou, troquei a centena por 10 dezenas, que é o segundo passo que eu fiz lá, né? Totalizando o total de 18 dezenas. Aí eu posso colocar 4 dezenas, vão sobrar 2. 2 dezenas também não é o suficiente, então eu vou ter que distribuir novamente em unidades. Aí eu vou ter um total de 23 unidades. E assim, eu vou sobrar resto 2, tá? Resto 3, no caso aqui. Então, é nesse diálogo, nessa linguagem, que eu tenho que trabalhar a divisão, pelo menos de maneira inicial, o algoritmo. Então, registro explícito das trocas. Então, na figura 1326, né, ela vai detalhar cada passo do processo do registro. Então, à esquerda eu posso ver o algoritmo tradicional e à direita está a sugestão que combina a ação real com os modelos concretos de troca. Vamos ver aqui então. Então, ótimo. Eu vou desenvolver aqui para vocês entenderem o que está acontecendo. Porque aí, para fazer esse modelo aí, ele vai usar 4 passos. E eu preciso, pelo menos, mostrar para vocês o que ele está querendo dizer aqui. Primeiro, é o contrário do que nós escrevemos, né? É a divisão de 763 por 5. Então, eu coloquei ela aqui, ó. Aí, o que ele faz? Ele trabalha aqui com unidade, dezena e centena. É isso que ele está colocando aqui. Então, quando eu vou dividir lá 763 por 5, ele pegou aqui, olha, 1 centena, 2 centenas, 3 centenas, 4 centenas, 5 centenas, 6, 7. Então, das 7 centenas, ele conseguiu dar uma para cada pessoa. Então, ele registra aqui, ó, eu consegui dar uma. Então, das 763 que eu tinha para distribuir, eu já dei 5 centenas. Então, restaram 2 centenas, 6 dezenas e 3 unidades. Então, é esse passo que ele fez aqui, ó. Aí sobraram, então, dessas 2 centenas, eu não consigo distribuir. Então, ele transformou essas 2 centenas aqui, ele vai trocar as centenas por dezenas. Então, na verdade, ao invés de ter agora 60 ou 260, aqui ele transforma em uma centena equivale a 10, então tá 20, 20, mais 6. Então, ele tem um total de 26 dezenas, que é o que está representado nesse desenho aqui, ó. Mais 3 unidades. Então, aqui tem 5, mais 5, 10, 5 mais 5, 10, mais 6, 26. Então, ele precisa distribuir isso aqui. O que ele vai fazer, então? Ele consegue, então, quando ele vai distribuir isso aí, ele consegue entregar dezenas. Quantas para cada uma? Olha, 1, 2, 3, 4. E aqui eu tenho 5 mais 1. 5 dezenas mais uma dezena. Então, vamos mostrar, então, lá na outra imagem.
Então, ele distribuiu agora, né, naquele momento, 5 dezenas para cada um. Porque ele tinha 26 dezenas. Então, ele deu 5 para cada. 5 dezenas, tá na casa da dezena aqui, ó. E uma centena. Aí sobraram uma dezena, que eu mostrei para vocês lá, e mais 3 unidades. Aí ele vai transformar tudo em unidades. Então, transformando em unidades, aqui eu tenho 10 mais 3. Então, o que seria esses 10 mais 3 aqui? Seria um total de 13. E eu preciso pegar esses 13 e dividir para 5 pessoas. Então, o que eu vou fazer então? Vai dar 2 pecinhas para cada unidade. Só que 2 pecinhas para cada dão 10. São 5 pessoas e sobram 3. Então, eu distribuiu aqui. Aí eu tenho lá, resposta 152 e resto 3. Então, aí foi feita a divisão com material concreto, mostrando aqui nessas imagens aqui. Na figura 13.27, o que ela vai trazer para nós aqui? Então, eu tenho que pensar o seguinte, os estudantes cobrados são cobrados dar sentido ao procedimento da divisão longa, ou seja, o que significa divisão longa? Então, eu considero o método da troca explícita mais fácil de acompanhar. Então, eu fui trocando explicitamente, eu fui mostrando as trocas com os materiais concretos. Então, os quadros de divisão com amplas colunas de valor posicional em branco são altamente recomendados. Eu preciso fazer o quadro igual eu fiz para vocês lá, aquela tabelona, colocar as pecinhas para fazer as trocas, tá? Estes podem ser encontrados como ficha modelo também. Agora, sem os quadros, é importante estender os algoritmos no dividendo ao escrever o problema. Então, o que acontece? Porque a troca explícita é uma invenção desse autor aqui. Segundo ele que inventou essa troca explícita aí, tá? Nós já fazemos na sala de aula, nesse concreto aí. Agora, o sucesso lá, desde da terceira série, que é o quarto ano, até a oitava série, se for feito de maneira concreta, esse sucesso está garantido. Agora, a gente vai encontrar ainda em livros didáticos, né, alguns modelos de troca, com uso de valor posicional, né, que vai ajudar com problemas. A questão é que não vai trabalhar quando eu tenho 0 no quociente. Então, quando eu tenho 0 no quociente, isso não é mostrado quando eu tenho uma divisão direta, trabalhando com algarismos individuais. Então, eu vou mostrar para vocês aqui nessa questão da página, na figura 13.27. O que ela diz, então? Quando eu vou fazer a divisão aqui, olha, 672 dividido por 6, porque para ele aqui, perdão, é 642, né? Para ele aqui, a divisão está armada ao contrário aqui, porque é a anotação que eles usam lá, ou pelo menos esse autor usa. Então, 642 dividido por 6. Qual o problema que nós temos aqui? Olha, se eu for fazer essa divisão no algoritmo curto, simplificado, eu vou trabalhar individualmente. Que era a velha historinha. Quantos 6 cabem em 6? Uma vez. Aí 6 menos 6, 0. Aí desce 4, não é isso que a gente faz? Só que 4 é menor do que 6. Aí eu coloco aqui, olha, 0 e desce 2. Por que eu faço isso? Essa questão que esse autor está levantando. Qual o conceito? Eu vou decorar, hora eu tenho que pôr 0, hora eu não tenho que pôr 0. Quando eu tenho que pôr 0? Que é a pergunta que eu ouço o tempo todo no Fundamental 2. Quando eu tenho que pôr 0? Por que eu tenho que colocar 0? Então, esse é o problema. Então, quando eu vou fazer a divisão concreta, vou pegar ela aqui, ó, 600
mais 40 mais 2. Eu vou dividir isso aqui tudo por 6. Ótimo. Eu tenho 6 pecinhas de 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu distribuir uma para cada pessoa, eu consigo dar uma pecinha para cada. Então, cada uma vai ganhar uma centena. Beleza. Como que eu vou distribuir 40 balinhas aqui, ó? Aliás, 4 balinhas, porque estava sem conceito, né? 4 balinhas para 6 pessoas. Então, esse era o problema. Então, eu tenho que trabalhar com 40. Agora, para mim trabalhar com 40 aqui, o que vai acontecer? Eu consigo dar uma dezena para cada? Eu tenho aqui, aí andou, gente, 2 vezes. Eu tô tentando segurar aqui, mas está andando. Eu tenho 4 pecinhas de 10. Eu consigo dar uma pecinha para cada pessoa? Não. Então, esses 40, eles serão transformados em pecinhas menores. Eu não vou desenhar todas aqui, não. Eu vou desenhar uma só, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tenho 4 pacotinhos com 10, mais 2 pecinhas dessa. Agora eu consigo distribuir as 42 unidades para 6 pessoas. Como eu não dividi a dezena, porque eu não posso quebrar nem cortar a nota de 10, então aqui ficou 0. E 42 dividido por 6 vai dar 7. Então, conceitualmente, é isso que está acontecendo, que ele chama a nossa atenção. A página andou, né? Vou passar aqui. Aqui que ele chama a nossa atenção para essa imagem aqui, tá? Então, eu tenho que dividir conceitualmente, em vez de trabalhar individualmente. Porque, caso contrário, esse erro que a criança não colocar o 0 aqui, ó, ao invés de dizer que é 107 e ela registrar que é 17, isso é um erro comum que vai acontecer aqui. Então, o material dourado vai ajudar, ou então notas mesmo, né, de exemplo, fichas modelo, vai contribuir para isso. E a nossa última tela aqui do algoritmo. Então, na figura 13.28. Então, se eu pensar então em trabalhar com material concreto, eu vou trabalhar com a ideia intuitiva de compartilhar. Então, eu posso trabalhar também, voltando aqui, pensando em contextos, né? Que eu estou trabalhando com 500, ou seja, 5 notas de 100, voltando ao exemplo lá. A mesma coisa eu vou voltar para vocês aqui, neste exemplo aqui, que é o número 3.742 dividido por 63. Então, eu estou ampliando para duas casas agora no quociente, né? Aí, um exemplo que ele deu para nós aqui é que eu poderia simplesmente arredondar aqui para 70, que seria uma maneira mais fácil de eu pensar, tá? Se eu pensar em 70 aqui, para saber quantos 70 eu consigo compor aqui, ó. Essa seria uma boa estratégia, porque 5 vezes 70 dá 350. Se eu pensar, então, arredondado, aqui, 5 vezes 70 vai dar 350.
Seria uma boa maneira da gente pensar. Então, se 5, eu arredondando lá, daria para 70, então se eu fizer 5 vezes 63, dá 315. Então, eu pego, arredondo aqui, porque se eu arredondar para cá, eu consigo pensar na multiplicação mental, e o valor que couber aqui, nessa faixa aqui, eu multipliquei. 5 vezes 63. Pronto. Aí eu usei 5, tá aqui, ó. Aí eu fazendo lá, vai dar 315 menos 374. Aí sobrou 59. Dezenas, mas eu tenho mais 2 unidades. Então aqui tem unidade, dezena, centena e o milhar aqui, unidade milhar. Beleza. O que eu tenho que pensar aqui de novo? Se eu arredondar para 70, novamente, quanto vai ficar próximo aqui de 59? Ou de 590? Arredondando aqui também, ó. 590. Quantas vezes 70? Olha, se eu fizer 7 vezes 70, vai dar 490. Aí se eu fizer 7 vezes 63, vai dar muito baixo. Se eu fizer 8 vezes 70, vai dar 560. Que é menor aqui, ó. Então, se eu fizer 8 vezes 63, vai dar 504. Então, o bom número seria 8. Porque eu testei o 8 vezes 70. Então, deu 504. Aí eu vou retirar. E como eu usei o 8, vou escrever aqui, ó. Na unidade. Então, usei unidades. Então, 592 menos 504, sobrou 88. Aí eu posso tirar mais uma vez aqui, ó. Porque sobrou muito. Aí o resto é 25. E o que eu faço com essa uma unidade que eu usei aqui? Eu somo aqui com 8. Então, na verdade, cabe 59 vezes e resto 25. Então, fazendo aí um valor que a gente possa arredondar e compartilhar de maneira mais simples. Tá. Outra maneira que seria aqui, seria o método alternativo de troca explícita. O que ele fala aqui para nós com relação aqui a essa questão? O divisor, né, no caso ali, arredondado de 70, é escrito em um pequeno balãozinho. Acima do divisor real, tá aqui, ó. Arredondar tem outra vantagem. É fácil examinar quantos múltiplos de 70, ou seja, multiplicar por 70 é muito mais fácil. E depois eu posso comparar com o número 374. Então, pense em compartilhar peças de base 10, milhares, centenas, dezenas, material dourado, né, ou notas, ou fichas, e trabalhar no problema passo a passo cada vez, dizendo exatamente o que cada passo registrado significa. Essa abordagem tem nos mostrado ser bem sucedida com crianças do 5º ano, aprendendo divisão pela primeira vez com 2 algarismos. Então, ela tem sido bem sucedida nesse desenvolvimento aí. Então, aqui não está diferente não, a gente fez a mesma coisa, multiplicou primeiro arredondando por 70, fez vezes 5, fez a diferença. Depois fez vezes 8, fez a diferença, depois vezes 1. Foi a mesma estratégia que eu utilizou aí. Então, eu espero ter contribuído com vocês aí com relação a esse tema. Até breve.